Separação de poderes. Nas palavras de Canotilho, o princípio da separação de poderes e interdependência como diretiva funcional impõe a individualização de momentos essenciais da diretiva fundamental da organização estatal do poder político no seguinte sentido: separação de funções do Estado e atribuição destas funções a titulares distintos, separação funcional, institucional e pessoal. Interdependência de funções por meio de interdependência e dependências recíprocas, de natureza funcional, orgânica e pessoal. Balanço ou controle recíproco de funções com o fim de impedir a existência de um superpoder e consequente possibilidade de abusos e desvios. Sistema de freios e contrapesos. Tá complicado demais? Claro que não, tá suave, né não? Você precisa trabalhar até a sua conta bancária aparecer um número de telefone. Deus ajuda quem senta e estuda. Próxima cláusula pétrea. Direitos e garantias individuais. Sobre a extensão dessa limitação material, existem as seguintes teorias. Somente o que consta do artigo 5º da Constituição Federal é cláusula pétrea. Esta é considerada a pior tese, pois coloca no rol das cláusulas pétreas direitos que não são materialmente fundamentais, não possuem qualquer ligação com a dignidade. Por exemplo, a quem conteste a natureza fundamental do tribunal do júri, da propriedade intelectual, etc. Além disso, há um problema mais grave que este. Esta tese não coloca no rol de cláusulas pétreas direitos que são de modo inequívoco fundamentais. Exemplo, direitos sociais diretamente ligados à vida e à dignidade da pessoa humana. Teoria minoritária. Somente os direitos de defesa são cláusulas pétreas. Gilmar Mendes. Para esta tese, independente de estar ou não no artigo 5º, se forem direitos fundamentais de defesa, estão protegidos pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Assim, os direitos à prestação negativa são cláusulas pétreas. Exemplo, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de ir e vir, propriedade, etc. De outro lado, estariam fora os direitos prestacionais como saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, direitos trabalhistas e etc. Segundo Gilmar Mendes, a interpretação restrita a direitos de defesa tem por fim evitar o engessamento do Estado. Conforme o voto do ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADPF 33, medida cautelar, a enumeração de cláusulas pétreas é taxativa, é limitativa, é restritiva e não pode ser ampliada a outros casos pelo STF. Veja-se, pois, que o texto da Constituição fala apenas em direitos e garantias individuais. São cláusulas pétreas todos os direitos fundamentais, primeira, segunda e terceira dimensões. Defensores: Ingo Wolfgang Sarlet, Paulo Bonavides, etc. Para esta tese, as três dimensões de direitos fundamentais são cláusulas pétreas, sejam direitos fundamentais de defesa ou prestacionais, direitos sociais. Nessa linha, os direitos sociais devem ser considerados porque são pressupostos para o exercício de direitos individuais. Há, contudo, entre os autores que defendem esta tese, uma divergência relevante. Primeira, não se discute que os direitos materiais fundamentais são cláusulas pétreas. Consenso. Segunda, a divergência está nos direitos formalmente fundamentais. Os direitos formalmente fundamentais são aqueles que não são emanações da dignidade da pessoa humana, mas estão incluídos no catálogo de direitos fundamentais. Para Ingo Wolfgang Sarlet, todos os direitos formalmente fundamentais são cláusulas pétreas, ou seja, tudo o que está no título 2 da Constituição Federal, artigo 5º ao artigo 17. Segundo suas argumentações, se o poder constituinte atribuiu o status de direitos fundamentais, quem vai dizer que o que consta lá não é direito fundamental sob a alegação de erro do poder constituinte? O STF? Para ele, não haveria legitimidade para tanto. Críticas. Nem todas as normas do título 2 da Constituição Federal detêm correspondência com a ideia de direitos fundamentais e de dignidade humana. Exemplo, inelegibilidades do artigo 14. Além disso, a tese de Sarlet pode gerar o que se chama de inflação das cláusulas pétreas, que gera o risco de excessiva vinculação da geração futura pela geração passada e de engessamento da Constituição, violando-se o próprio princípio democrático e o direito das gerações futuras de alterá-las. Como visto, a crítica de engessamento consta do voto do ministro Gilmar Mendes na ADPF 33.
Segundo Oscar Vilhena, de um lado, a interpretação muito generosa e ampliativa gera um processo de engessamento da Constituição e põe em risco a própria sobrevivência do texto constitucional. De outro, uma interpretação restritiva pode permitir a flexibilização do processo de reforma, deixando valores fundamentais da Constituição vulneráveis. Amigão, viu aí, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.